meus irmãos. Que bom que nós podemos nos encontrar por esse meio, né? Esse meio virtual. Uma alternativa que nos surge, que acima de tudo é uma prova de que Deus está conosco nas adversidades, né? Nos oferece sempre alternativas para que a gente possa continuar o trabalho, para que nós não desistamos do caminho, para que a gente continue firme na tarefa. Bom, então vamos à nossa reflexão. Nos caiu o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E nós vamos fazer nossas reflexões sobre o item 5, os obreiros do Senhor. Diz assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhe estender as mãos? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça? Vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste vossa recompensa, tal como a pretendeste. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aquele que não recuar diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Uma mensagem do Espírito de Verdade, em Paris, em 1862. Muito bem. Uma mensagem trazida em 1862, mas tão atual, falando da chegada dos tempos de transformação da humanidade. Uma mensagem que, num primeiro momento, pode até nos assustar, né? Porque fala que o Senhor vai separar os seus obreiros, né? Separar aqueles que são os obreiros do Senhor daqueles que não são, né? E nós podemos, nesse instante, olhar para nós, nos enxergarmos no auge, no fundo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas adversidades, e pensarmos, né? Como eu posso ser chamado obreiro do Senhor? Com tanto defeito que eu ainda tenho, né? Com tanta imperfeição que ainda está em mim. Mas, em momento nenhum da mensagem do Cristo, ele vira as costas para aqueles que querem o seguir. Independente de quem for. O Cristo nunca se preocupou com a aparência externa, nunca se preocupou com as falas mais bonitas, nunca se preocupou com os gestos, nunca se preocupou com a hierarquia social de ninguém. O Cristo olhava para todos e dava a oportunidade para todos aqueles que queriam se recuperar, aqueles que queriam mudar o seu caminho. Eles encontravam no Cristo a sua salvação, encontravam as novas oportunidades que precisavam. Então,
Quando a gente olha essa mensagem do Espírito de verdade, que tempos depois vem nos esclarecer tanta coisa daquilo que o Cristo nos disse, essa mensagem, ela tem que tocar a fundo o coração de todos nós, que temos um mínimo de boa vontade dentro de nós. Porque ser obreiro do Senhor não é uma condição para os perfeitos. Não é uma condição daqueles que conseguem ser exatamente como Cristo, daqueles que olham as palavras do Evangelho e já conseguem seguir à risca. Aliás, nesse plano de provas e expiações que nós vivemos, quantos encontraríamos assim? Uma parcela mínima, pequeníssima, porque são aqueles diferenciados, enviados pelo Senhor para suas tarefas maiores. Mas a grande população desse planeta, desses espíritos que nesse instante encarnam nesse planeta, são de espíritos em aprendizado. Tanto que nos é dito já pelos nossos mentores que nos explicam a doutrina, que a Terra é uma escola, que a nossa encarnação é um momento de aprendizado. E o que se espera de alunos em aprendizado? Por acaso um bom aluno vai ser unicamente aquele que acerta tudo? Aquele que vai tirar 10 em todas as provas? E aqueles alunos que não sabem, mas se esforçam? Esse não é um bom aluno? Claro que sim. Ainda mais quando o nosso instrutor, quando o nosso professor é Jesus. Ele vai olhar o coração de cada um e analisar se mesmo nos nossos erros nós estamos querendo acertar. Se apesar de nós errarmos tanto ainda, nós queremos recomeçar de novo. Nós queremos olhar o próximo dia e dizer, hoje vou fazer diferente. Se ontem eu não consegui, hoje eu quero fazer diferente. Porque esses são os obreiros do Senhor. Esses que têm disposição para querer se melhorar, para querer seguir nessa tarefa. Porque aqueles que somente de maneira externa falam das palavras do Senhor, ainda falam daquela mensagem de uma maneira bonita, mas o seu coração não é tocado, esses cada vez menos vão ter espaço. Porque sim, os tempos estão chegando, os tempos de mudança. Mas essa mudança ela não vai ocorrer de um dia para a noite. Esses tempos que nós estamos passando mesmo, pelo mais que eles nos tenham tocado de uma maneira repentina, eles são preparados há anos, há centenas, sabe-se lá, dezenas de anos atrás, ou muito mais tempo que nós sequer temos noção. Porque os planos da espiritualidade, eles não se dão de um dia para a noite. Então tudo isso é devidamente preparado. Se nós, por vezes, não acompanhamos, são em virtude das nossas dificuldades de enxergar isso. Mas para essas dificuldades de compreensão, que a doutrina vem nos esclarecer, vem acalmar os nossos corações e vem nos lembrar que todos nós temos oportunidades de nos mudarmos, independente das nossas dificuldades que temos ainda. Mas eles vêm nos avisar que as mudanças estão acontecendo e que não cabe mais a nós escolhermos voluntariamente nos entregarmos, abandonarmos a tarefa, dizermos que simplesmente nós não conseguimos. Porque para esses momentos em que nós achamos que estamos perdidos, que não servimos para a tarefa, nós devemos lembrar que a mensagem do Cristo, ela vem a nós de maneira coletiva, sim, porque vem para a humanidade. Mas ao mesmo tempo que ela vem de maneira coletiva, ela vem individualmente para cada um de nós. Assim como aconteceu quando Cristo estava aqui entre nós no plano terreno. A cada um que chegava para ele, o Cristo sondava dentro do mais profundo do seu coração. Ele sabia o que passava dentro de cada um, mesmo que aquela pessoa que o procurasse não soubesse. Porque o Cristo nos conhece melhor do que a nós mesmos. E quando essas mensagens são ditas, quando nós lemos essas palavras do Evangelho e outras tantas mensagens belas que vêm da espiritualidade, às vezes
e nós falamos hoje em dia de mudança da humanidade, de grandes transformações, em obreiros do Senhor, em virtudes dos obreiros do Senhor, e olhamos para nós em comparação a tudo isso, e vamos nos achar tão pequenos. E podemos pensar, bom, mas frente a essa grande transformação que está acontecendo, quem sou eu no meio disso tudo? Né? Um mero servidor, alguém que tem a sua vida, que às vezes tenta fazer o bem, mas não consegue fazer as grandes transformações, grandes obras de caridade. Ainda não conseguimos, às vezes sim, às vezes não. Quem somos nós no meio disso tudo? Mas vamos lembrar nesse momento que a grande obra de transformação, ela se faz inicialmente com os indivíduos. Ela vai fazer a mudança inicialmente em cada um de nós. Porque essa mudança tem que começar, essa mudança que nós queremos ver em toda a humanidade, ela vai começar inicialmente dentro do coração de cada um de nós. Então a primeira tarefa nossa, como trabalhadores do Cristo, como esses obreiros do Senhor, é trabalhar o nosso coração. Dar o melhor de nós é o que nós podemos fazer. Nós não podemos nos exigir mais do que aquilo que as nossas forças nos colocam. De fato, nós temos um passado de dificuldades. Nós que já estamos compreendendo a reencarnação como algo presente nas nossas vidas. Nós que já compreendemos que somos antes espíritos com uma vida só. Né? Que mudamos de corpos físicos, que temos essas encarnações que se sucedem, mas que nós temos uma história só acima de tudo no nosso espírito. Então nós lembramos que o nosso passado é denso. Nós temos um passado de erros maiores do que esses que temos hoje. Mas estamos dando passos. Então, quando vamos nos avaliar os passos que nós damos hoje, em comparação com o que demos ontem, com aqueles passos que nós dávamos há tanto tempo atrás, que mudança nós já não fizemos? Quanta coisa nós já não evoluímos? Que passos grandes talvez nós já tenhamos dado nessa caminhada de nos tornarmos verdadeiros obreiros do Senhor? Porque são esses obreiros que o Senhor espera. Esse capítulo fala dos trabalhadores da última hora. Aqueles que chegam depois da tarefa já ter sido começada há tanto tempo, mas não podiam trabalhar antes ainda. Não podiam receber determinadas tarefas ainda. Mas estavam dispostos. Faziam o que podiam, o que estava ao seu alcance. E quando a verdadeira tarefa chegou, eles estavam prontos para trabalhar na obra do Senhor. E assim nós devemos nos comportar também. Sabendo que o Cristo conhece o fundo dos nossos corações. Coisas que às vezes nós já ouvimos tantas e tantas vezes. Mas é necessário que nós lembremos isso exatamente porque estamos nessa escola. E como numa escola a lição às vezes tem que ser repetida tantas vezes para nós. Porque o Cristo compreende que nós precisamos disso. Compreende que nós temos as dificuldades, mas assim que essa mensagem chega, nós, a cada vez que ouvimos, a cada vez que vamos refletir, podemos dar um pequeno passo adiante nessa tarefa de melhora de nós mesmos. Naturalmente, vai ser difícil que nós façamos grandes obras de um dia para o outro. Grandes obras falando em termos materiais. Mas grandes obras espirituais estão à disposição de cada um de nós. E às vezes são pequenas coisas. Às vezes é um ato de perdão. Às vezes é um ato de calar quando a gritaria impera. Às vezes é um ato de fazer um esforço para dar um sorriso. Às vezes é um ato de simplesmente tentar animar a nós mesmos, para que nós estejamos mais agradáveis a esses dias. Esses dias que parecem às vezes tão difíceis, para cada um de um jeito diferente, porque muitos estão vivendo esses períodos de maneiras diferentes, mas dias de mudança, dias diferentes para nós. Mas nem por isso a tarefa para. A tarefa ela se dá desde o instante que nós acordamos ao instante que nós dormimos.
E muitas vezes no sono mesmo continuamos a tarefa. A oportunidade de trabalho não escassa nunca. Ela é contínua. Mas nós vamos conseguir entrar nessa tarefa quando nós lembrarmos que as mensagens, esses chamados que vêm de mudança, eles vêm para nós. Vêm para mim. Vêm para cada um dos irmãos. Que vai ouvir e vai dizer, a mensagem me toca. O que eu posso fazer de diferente? Porque o que está ao meu dispor não está ao dispor de vocês, ao dispor de um, ao dispor de outro. Cada um tem uma disposição diferente, cada um tem um potencial diferente. E essa é a beleza do nosso trabalho nesse momento. Trabalho de pessoas imperfeitas, de filhos de Deus que são imperfeitos. Mas ainda assim Deus confia em nós para fazermos essa mudança. Com a ajuda que todos nós temos. Porque quando compreendemos que nós temos o Cristo nos dando uma mensagem, nós vamos compreender que Ele está conosco também. E que Ele está nos amparando para que nós possamos seguir essa mensagem. Então, que nós possamos compreender que qualquer trabalho nessa obra do Senhor está ao nosso alcance. E sempre que a dificuldade vier no nosso caminho, e sempre que o caminho se tornar mais turvo, que o dia se tornar mais nebuloso, que nós estejamos mais cansados, a gente saiba que nós temos também um limite. Nós devemos nos respeitar as nossas dificuldades, mas pedindo ajuda do alto, porque essa ajuda ela vem a nós. O Senhor sabe que nós temos dias bons, nós temos dias mais difíceis, mas o amparo sempre vem. E quando nós conseguimos, pelo menos, abrir os olhos para isso, saber que independente de onde nós estamos, se nós conseguimos ir à casa espírita, se nós temos que ficar em casa sozinhos com a família, a tarefa continua. E o Senhor está com a gente. Deus, a espiritualidade amiga, nos acompanha nesses instantes todos. Mas cabe a nós pedir ajuda, cabe a nós dizer o que estamos precisando, cabe a nós abrirmos os corações e dizermos que nós queremos fazer melhor. Porque a partir do momento que nós dissermos, que nós, de coração, dissermos para nós, dissermos para Deus, que nós queremos fazer melhor, Ele vai estar nos dando essa oportunidade. Vai nos dar todas as ferramentas que oferece a cada um dos seus obreiros. Porque é somente isso que Ele espera, que nós digamos sim à tarefa. Então a tarefa não é tão complicada. Ela não é maior do que nós possamos. Ela é do tamanho que cada um pode cumprir. Então façamos a nossa parte. Sejamos alegres, sejamos caridosos, sejamos amorosos, como Cristo foi. E tenhamos muita fé. Porque é essa fé que vai nos sustentar, é ela que vai suprir as coisas que estão nos faltando. Porque essa fé não falha nunca. Ela sempre nos rodeia, ela sempre nos ampara. Então, que essas palavras possam tocar no coração de cada um de nós, assim como me tocou quando eu li. Porque assim é a mensagem do Cristo. Ela vem muito mais, antes de tudo, para o coração de cada um de nós. Que Jesus possa nos amparar, que nós possamos saber que estamos sempre amparados pela espiritualidade, que a espiritualidade está sempre nos abraçando e esperando que nós queiramos sermos abraçados. Com essa certeza, que nós possamos ficar todos bem e ansiosos, com as nossas ansiedades boas, aguardando para que logo nós possamos nos ver pessoalmente, fisicamente, possamos usar aquele abraço apertado que hoje todos estamos sentindo tanta falta.